Olá, hoje eu volto com a terceira parte da aula de revisão de Direito Penal para o 30º Exame Unificado da OAB. Passamos agora então ao estudo do conflito ou concurso aparente de normas ou leis penais. Então, quando que ocorre o conflito aparente de leis penais? Ocorre quando, diante de um só fato, parece possível a aplicação de várias normas que estão vigentes. E para resolver esse conflito aparente de leis penais, eu tenho alguns princípios. O primeiro que vocês devem saber é o princípio da especialidade, que vai dizer que a lei especial afasta a aplicação da lei geral. Então, por exemplo, se eu tiver um caso de furto simples e furto qualificado, no caso de um furto qualificado, ele vai afastar o furto simples. No caso do homicídio e infanticídio, o crime de infanticídio, que é uma lei especial, vai afastar a lei geral, que é o crime de homicídio. Também, da mesma forma, no caso do homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor, que está previsto no artigo 302 do CTB, é uma norma especial, vai afastar a norma geral, que está prevista no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. O segundo princípio para resolver o conflito aparente de leis penais é o princípio da subsidiariedade. Neste caso, uma norma que prevê uma ofensa maior a um bem jurídico afasta a aplicação de uma outra norma que prevê uma ofensa menor ao mesmo bem jurídico. Então, esse princípio da subsidiariedade, ele é subdividido em, primeiro, subsidiariedade expressa ou explícita. Então, quando que ocorre a subsidiariedade expressa ou explícita? É a própria norma que já declara formalmente que somente será aplicada se o fato não constituir um crime mais grave. Então, por exemplo, olha o que dispõe o artigo 132 do Código Penal. Ele vai dizer: expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Aí vai dizer pena, detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui um crime mais grave. Um segundo exemplo que eu posso dar para vocês é o artigo 238 do Código Penal, que vai dizer: atribuir-se falsamente a autoridade para a celebração de casamento. Pena, detenção de 1 a 3 anos, se o fato não constitui crime mais grave. E por fim, como um outro exemplo, o artigo 307 do Código Penal, que vai dizer: atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa se o fato não constitui elemento de crime mais grave. E a subsidiariedade também pode ser tácita ou implícita. Então, quando que ocorre a subsidiariedade tácita ou implícita? Ela ocorre quando o fato ofensivo menor faz parte da descrição típica de um fato ofensivo maior. Por exemplo, no crime de extorsão mediante sequestro, previsto no artigo 159. Olha o que ele diz: sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Então, se eu não conseguir configurar que o agente tinha como o fim obter para si ou para outrem uma vantagem como condição ou preço do resgate, eu terei pelo menos os crimes de sequestro ou cárcere privado, que vai dizer privar alguém da sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado, ou então o crime de extorsão, que vai dizer constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem de indevida vantagem econômica a fazer ou tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Então, a subsidiariedade neste caso é tácita. Ok?
Um terceiro princípio, então, que vai resolver o conflito aparente de leis penais é o princípio da consunção ou da absorção. Então, o que vai dizer esse princípio da consunção? Que fatos mais amplos e mais graves absorvem fatos menos amplos e menos graves que funcionam como uma fase normal, tanto de preparação, como de execução, como um mero exaurimento de um outro crime. Então, eu vou subdividir eles. Primeiro subprincípio dentro do princípio da consunção. Crime consumado absorve a tentativa. Então, o ataque contra a mesma vítima no mesmo contexto fático vai resultar na existência de apenas um crime. Então, por exemplo, A dispara contra B com a intenção de matá-lo, mas não consegue. O B foge, o A fica escondido esperando quando o B volta, logo depois ele dispara novamente e acaba matando o B. Então, A, neste caso, somente vai responder pelo crime de homicídio consumado, ficando a tentativa absorvida. Ok? Segunda hipótese é a coautoria absorve a participação. Então, olha o exemplo, o A empresta uma arma de fogo para B para que ele mate C. Então, percebam que ele está participando, então fornecendo o objeto para que o agente pratique o homicídio. Só que posteriormente o A resolve ajudar o B a matar C. Neste caso, como ele vai ajudar, vai praticar também o núcleo do tipo do homicídio, que é matar, ele passa a ser coautor. Neste caso, a coautoria vai absorver a participação. Terceira forma, pessoal, então, é o crime complexo. Então, aqui, o crime complexo, ele é o resultado da fusão de dois ou mais tipos penais autônomos que funcionam como elementares ou circunstâncias do tipo complexo. Então, por exemplo, o roubo mais o homicídio vai gerar o crime de latrocínio. A ameaça mais furto vai gerar o crime de roubo. Então, ocorrido o crime complexo, os outros crimes ficam absorvidos. Então, a gente, no caso, responderia só pelo latrocínio e não por roubo e homicídio. E também, ameaça e furto, a gente responderia somente pelo roubo. É o crime complexo. Quarta forma é o crime progressivo. E talvez agora os próximos, tanto o crime progressivo como a progressão criminosa, que eu vou explicar agora, são os mais cobrados e os mais importantes para o exame da OAB. Então, quarta forma é o crime progressivo. Então, dá-se o crime progressivo, pessoal, quando o agente, para alcançar um resultado mais grave desejado, ele é obrigado a passar por um crime menos grave. Então, exemplo, o agente, para matar uma pessoa, ele necessariamente primeiro tem que lesioná-la. Neste caso, a lesão corporal ficará absorvida pelo crime de homicídio. Então, esse é o crime progressivo. Já a progressão criminosa ocorre quando a gente quer realizar um crime menor e realiza. E somente depois ele delibera por um crime maior e também pratica. Então, neste caso da progressão criminosa, há uma multiplicidade do elemento subjetivo. O dolo do agente sofre uma mutação, mas também neste caso o agente só vai responder pelo crime mais grave, ficando o crime ou os crimes menos graves absorvidos. Então, olha o exemplo. Um sujeito está no bar e no primeiro momento começa a discutir com uma outra pessoa. Então, nesse momento, o seu elemento subjetivo, o seu dolo está ou para a ofensa, então injúria, ou para uma ameaça. Posteriormente, ele muda o seu elemento subjetivo, o seu dolo, e resolve agredir
a pessoa, a vítima. Então, nesse momento, o seu elemento subjetivo é do crime de lesão corporal. E, por fim, então, ele resolve matar a pessoa. Então, sofre uma nova mutação o seu elemento subjetivo, o seu dolo, agora para o crime de homicídio. Então, na progressão criminosa, existe uma mutação no elemento subjetivo do agente. Mas também, neste caso, no exemplo que eu dei, ele só responderia pelo crime mais grave, que é o homicídio. Então, qual que é a diferença entre o crime progressivo e a progressão criminosa? A diferença é que no crime progressivo, o agente já no início quer o crime mais grave. Então, quando eu falei que o agente quer matar a pessoa, ele necessariamente tem que passar para a lesão. Então, ele já no início, ele quer o crime mais grave. Na progressão criminosa, não. Primeiro ele quer um crime menos grave e pratica. E posteriormente, então, é que ele delibera pelo crime maior. Ok? Quinta forma, aqui dentro do princípio da consunção ou absorção, é o antefactum impunível, ou fato anterior impunível. Então, ele ocorre quando a prática de um delito, que é chamado de crime meio, é caminho necessário para a prática de outro, que é chamado de crime fim. Neste caso, o crime meio ficará absorvido pelo crime fim. Então, exemplo, o artigo 25 da Lei das Contravenções Penais, que vai dizer: ter alguém em seu poder, depois de condenado por crime de furto ou roubo, ou enquanto sujeito à liberdade vigiada, ou quando conhecido como vadio ou mendigo, gássuas, chaves falsas ou alteradas, ou instrumentos empregados usualmente na prática do crime de furto, desde que não prove destinação legítima. Então, ele está portando uma chave falsa e depois ele pratica o crime de furto qualificado pelo emprego da chave falsa. Neste caso, ele só vai responder pelo crime de furto qualificado pelo emprego da chave falsa, ficando a contravenção penal absorvida, que é o crime meio. Um segundo exemplo, o porte de arma de fogo como único objetivo para cometer o crime de homicídio. Então, o agente portou a arma como o único objetivo de praticar o crime de homicídio. Neste caso, o agente só vai responder pelo crime de homicídio, ficando o porte de arma absorvido. E outro exemplo, pessoal, que nós temos, inclusive está sumulado pelo STJ, é a súmula 17, que vai dizer: quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Então, essa súmula eu quero trabalhar um pouco melhor para vocês, para que vocês entendam ela. Então, olha o exemplo. O agente falsifica um cheque e passa. Então, ele vai em uma loja, realiza a compra e paga com o cheque. Então, neste caso, ele não pode novamente se utilizar desse cheque, porque ele vai ficar na loja. Então, neste caso, como o falso ele se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, porque ele não pode mais utilizar o cheque, neste caso, o crime de falso vai ficar absorvido pelo estelionato, é um antefactum impunível. Agora, olha um segundo exemplo que não vai se configurar o antefactum impunível. O agente falsifica um CPF e utiliza esse CPF para abrir um crediário em uma loja. Neste caso, pessoal, após a compra na loja, ele vai levar esse CPF com ele, porque o CPF não vai ficar na loja. Então, existe ainda a potencialidade lesiva nesse documento falsificado. Então, neste caso, ele vai responder tanto pela falsificação como pelo crime de estelionato. E por fim, né, pessoal, nós também temos ainda o pós-factum impunível, também conhecido como fato posterior impunível. Aqui, então, nesse caso, depois de consumar o delito, o agente torna a ofender o mesmo bem jurídico, objetivando tirar um proveito da prática da infração penal anterior. Então, por exemplo, o agente fabrica uma moeda falsa. Neste momento, ele já praticou o crime.
Se ele posteriormente colocar em circulação essa moeda, também seria um novo crime. Só que neste caso, será um mero exaurimento do primeiro crime que ele praticou, que é fabricar a moeda falsa. Então, neste caso, esse segundo crime praticado por ele será considerado um pós-factum impunível. Um segundo exemplo, o agente furta um objeto, então ele já praticou o crime de furto. E posteriormente ele destrói esse objeto que foi subtraído. Então, neste caso, eu teria um crime de dano. Mas neste caso, esse crime de dano será considerado um pós-factum impunível e o agente só irá responder pelo crime de furto. E um último princípio que eu gostaria de trabalhar com vocês, que a doutrina acaba trabalhando no conflito aparente de normas penais, mas que na realidade ela não é um conflito de normas, é um conflito dentro do mesmo tipo penal, é o chamado princípio da alternatividade. Então, esse princípio da alternatividade, ele serve para resolver o conflito nos chamados tipos mistos alternativos, que são também conhecidos como crimes de forma múltipla ou de conteúdo variável, ou seja, são aqueles que possuem diversos núcleos, diversos verbos nucleares no tipo penal. Então, por exemplo, o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, que vai dizer que é crime importar, exportar, remeter, preparar, produzir, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente ou sem autorização ou em desacordo com determinação legal regulamentar. Um segundo exemplo de tipo misto alternativo que eu posso dar para vocês é o artigo 14 da Lei 10.826 de 2003, que vai estabelecer o crime de porte ilegal de arma de fogo, que ele vai dizer portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, esse princípio da alternatividade, ele serve para resolver esse conflito de verbos da mesma norma. Então, no caso de um tipo misto alternativo, se o agente realiza vários verbos no mesmo contexto fático, existirá somente um crime. Então, se não for no mesmo contexto fático, aí a gente poderá responder por 2 ou mais crimes. Mas, se ele praticar vários verbos no mesmo contexto fático, ele irá responder por apenas um crime. Passamos agora então, pessoal, para a teoria do crime. Então, dentro da teoria do crime, o que importa que vocês saibam é que nós adotamos, quanto à infração penal, a teoria tripartida, que vai dizer que crime é um fato típico, ilícito e culpável. Então, para que eu tenha um crime, o agente tem que praticar um fato que é típico, ilícito e culpável. E como que eu trabalho, pessoal? Então, dentro do fato típico, eu tenho os seguintes elementos: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade, tanto formal como material. Então, preenchidos esses requisitos, eu passo a análise da ilicitude e da culpabilidade. Em relação aos elementos ilicitude e culpabilidade, eu trabalho de forma negativa a existência ou não de causas que excluem a ilicitude e causas que excluem ou não a culpabilidade. Então, o fato típico, como eu já falei, ele possui 4 elementos. Primeiro, a conduta. Então, conduta é o comportamento humano voluntário, psiquicamente dirigido a um fim, segundo o finalismo. Mas não basta que eu tenha conduta,
porque eu tenho que ter um resultado, deve existir um nexo causal ou uma relação de causalidade entre a conduta e o resultado, e por fim eu tenho que ter tanto a tipicidade formal, ou seja, o fato deve estar previsto em lei como crime, como infração penal, e também a tipicidade material. Aquela conduta deve ter causado uma relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Então, passamos então agora à análise da conduta, em especial as hipóteses que excluem a conduta. E se eu não tiver a conduta, por consequência eu não terei o fato típico, que é o primeiro substrato do crime, e portanto eu não terei crime. Então, a primeira hipótese de exclusão da conduta é tanto o caso fortuito como a força maior, que são acontecimentos imprevisíveis e inevitáveis que fogem ao domínio da vontade do ser humano, provocado tanto pelo homem como decorrente da natureza. Então, neste caso, de caso fortuito ou força maior, eu não terei conduta. Segunda hipótese, que exclui a conduta, é a coação física irresistível. E cuidado, pessoal, porque aqui existe uma pegadinha que é muito cobrada no exame da OAB. Então, o que vai excluir a conduta é a coação física irresistível, que ela ocorre nas hipóteses em que o agente, em razão de uma força física externa, é impossibilitado de determinar os movimentos de acordo com a sua vontade. Então, exemplo, um sujeito que tem o dever de agir é impedido de agir sendo amarrado. Então, neste caso, ele é impossibilitado de agir contra a sua vontade. Nesse caso, então, é uma coação física irresistível e, neste caso, vai excluir a conduta e, por consequência, o fato típico. Ok? Agora, a coação física não se confunde com a coação moral irresistível. Neste caso, pessoal, da coação moral irresistível, o coagido ele é ameaçado. E neste caso, por exemplo, então, uma quadrilha acaba sequestrando a mãe de uma pessoa e aí determina que ele pratique um furto, caso contrário, eles matam a sua mãe. Então percebam que neste caso da coação moral irresistível, o agente tem uma possibilidade de escolha. Ele pode praticar o crime de furto ou pode não praticá-lo, assumindo então as consequências que pode advir da sua recusa. Então ele tem uma margem de escolha. Então, neste caso, como ele tem uma margem de escolha, não vai excluir a conduta, mas vai excluir a culpabilidade, tendo em vista a inexigibilidade de conduta diversa. Então, a coação física irresistível exclui a conduta e, por consequência, o fato típico. Já a coação moral irresistível vai excluir a culpabilidade, tendo em vista a inexigibilidade de conduta diversa. Uma terceira hipótese que exclui a conduta são os atos ou movimentos reflexos, que consistem em uma reação motora ou secretora em consequência de uma excitação dos sentidos. E, por fim, uma quarta hipótese de exclusão da conduta são os estados de inconsciência, como, por exemplo, o sonambulismo, a hipnose e a crise epilética. Ok? Agora, quais são as espécies de conduta? A conduta pode ser tanto dolosa como culposa. Então, o crime doloso ele está previsto no artigo 18, inciso 1 do Código Penal, que vai dizer: disse o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. O que vocês devem saber para o exame da OAB em relação ao crime doloso? São espécies. Então, espécies de dolo. As principais que vocês devem saber: o dolo direto, que é aquele que se configura quando a gente prevê o resultado
e dirige a sua conduta na busca de realizar esse resultado. Então ele quer o resultado diretamente. Já o dolo eventual, que é uma outra espécie de dolo, o agente prevê o resultado, ele não quer diretamente o resultado, mas assume o risco de produzir o resultado. Neste caso, é dolo eventual. E por fim, eu quero que vocês saibam também do chamado dolo geral, também conhecido como erro sucessivo. Então, quando que ocorre o dolo geral ou o erro sucessivo? Ocorre quando a gente, supondo já ter alcançado um resultado por ele querido, pratica uma nova ação, só que essa nova ação é que efetivamente provoca o resultado que ele queria. Então, olha o exemplo, que já foi cobrado no exame da OAB. O A atira contra B, e acreditando que B já está morto, o A joga o corpo do B no rio para ocultar o cadáver. Só que quando o corpo é encontrado, a perícia apura que a morte de B foi por afogamento. Então, ele, no primeiro momento, tinha o dolo de matar e acabou disparando contra a vítima. Acreditando que ela já morreu, ele acaba jogando. Então, no segundo momento, o dolo dele é de ocultação de cadáver, não em relação à vida da pessoa. Só que neste caso, tendo em vista o dolo geral, ele vai responder pelo homicídio, que era a sua intenção inicial. E também em relação à conduta, o crime pode ser culposo. A previsão legal do crime culposo está no artigo 18, inciso 2, que vai dizer: disse o crime culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência e imperícia. Então, o crime culposo ele consiste em uma conduta voluntária que realiza um fato ilícito, mas não querido pelo agente, mas que por ele foi previsto, já vou explicar, que é o caso da culpa consciente, ou que lhe era previsível, mas ele não fez a previsão, que é o caso da culpa inconsciente, e que podia ser evitado se ele tivesse agido com o devido cuidado. Informação importante que vocês devem levar para a prova é que, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Então, em regra, pessoal, o crime ele é doloso. E eu só posso responder por um crime se eu o praticar de forma dolosa, salvo quando existir previsão expressa da modalidade culposa. É um exemplo que as pessoas acabam incidindo nesse erro, que é o dano culposo. Nós não temos a previsão no nosso Código Penal do dano culposo. Então, conforme o artigo 18, parágrafo único, como a regra é que o crime seja doloso e que eu só posso responder por um crime culposo se existir expressa previsão legal, como eu não tenho a previsão do dano culposo, não posso ser punido por um crime culposo. Então, em relação à culpa, o que é importante saber? As espécies de culpa, que as mais cobradas são a culpa consciente, que é, como eu já falei, o agente, apesar de prever o resultado, ele decide prosseguir com a conduta acreditando que não irá ocorrer e que ele pode evitar com suas habilidades o resultado. Então ele acredita que ele pode continuar com a conduta porque ele pode evitá-lo, pode evitar o resultado. E a segunda espécie de culpa é a culpa inconsciente, é a culpa clássica, pessoal, onde o agente não prevê o resultado, que poderia ser, que era previsível. Então, nesse caso, ele não faz a previsão. Ok? E, por fim, para a aula de hoje, eu gostaria de tratar com vocês o chamado crime préter-doloso ou préter-intencional, que é a previsão do artigo 19 do Código Penal, que vai dizer: pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado, pelo menos culposamente. Então, no crime préter-doloso,
o agente pratica um crime distinto do que ele havia projetado cometer. Só que esse resultado agravador mais grave acaba ocorrendo de forma culposa. O exemplo clássico de crime pré-doloso é a lesão corporal seguida de morte. Então, o agente tem dolo, ele quer praticar o crime de lesão corporal e acaba causando a morte da vítima de forma culposa. Então, o agente acaba dando um soco na vítima com a intenção de lesioná-la. A vítima acaba caindo e batendo a cabeça no chão e acaba morrendo quando o agente não queria o resultado morte. Então, ele acaba causando um resultado agravador de forma culposa. Então, pessoal, era isso que eu gostaria de tratar com vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações para que vocês possam receber as informações dos próximos vídeos que serão publicados. Bons estudos e um grande abraço.